Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira da terceira semana do Advento, né? Já estamos chegando bem próximos aí do Natal do Senhor. E a cada dia nessas semanas a gente pode meditar sobre uma pessoa, um personagem ali do presépio. Como, por exemplo, hoje podemos meditar sobre nosso pai seráfico, patrono da igreja, São José. Podemos meditar nas suas virtudes, neste homem tão amado por Deus, a ponto de ser confiado a missão mais importante, né, que era de proteger, nutrir, conservar, amar, adorar Jesus, né, e ainda assim poder contribuir para o crescimento do Cristo, a ponto de ele chegar à maturidade para exercer ali o seu ministério, para fundar a igreja, para ministrar os sacramentos, participando então ativamente da redenção dos homens. São José é chamado o justo, né? Ou seja, aquele que deu aos homens, a si mesmo e a Deus a verdade, aquilo que é essencial. São José é um homem assim, né? Justificado, santo. E por meio de suas virtudes podemos aprender como realmente acolher a verdade encarnada que é Cristo Jesus, que vem para nós no Natal. Como recebê-lo? Em que estado deve estar o nosso coração, a nossa alma, né? São José o recebeu e o esperou como filho. Então, devemos entender que tipo de amor, né? Como é que deve ser a nossa devoção para com Jesus. E que as virtudes colocadas no coração de São José também nos santifiquem. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que realize essa obra em nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E para bem vos receber, Senhor Jesus, precisamos, contar com a ação da vossa graça, do seu Espírito, para infundir em nossas almas aquelas mesmas virtudes colocadas tão abundantemente em vosso Pai, adotivo, São José. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça da fortaleza, da prudência, da castidade, da obediência, da pureza, da justiça. Dai-nos, Senhor, um coração que sabe vos agradar, vos proteger e sabe também para que fim tudo isso serve. Te pedimos isso por intercessão do nosso próprio Pai seráfico São José. São José, justo, forte e bom, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, a leitura de hoje está narrada em Mateus, no capítulo 1, versículos de 1 a 17, e fala sobre a origem de Jesus, né? Então aqui a gente vai ver uma descrição genealógica. E nessa descrição a gente vai ver vários nomes, mas é importante a gente perceber como isso torna-se praticamente uma melodia, digamos assim, no coração de nosso Deus para a chegada de Jesus, né? E essa melodia é embalada de virtude, de história, de coragem, de força, de luta, né? Contra o pecado, contra o mal, até chegar, ao seu rebento favorável, né? Que é Jesus que chega na casa de São José, junto da Virgem Maria. Então, vamos meditar sobre esse evangelho. Diz assim, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naassã. Naassã gerou Salmão. Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asas. Asas gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos, no tempo, no exílio, na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúbe.
Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azós. Azós gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Esse é o evangelho de hoje. Quase que eu me enrolo aqui, né? Várias vezes para poder falar os nomes, né? Mas existe aqui uma melodia realmente, porque se a gente tem um entendimento ali da escritura, da narrativa de toda essa linhagem, a gente vai perceber sempre a ação da graça, da misericórdia de Deus, escolhendo, selecionando as virtudes, né? Fazendo com que a promessa de Deus, que é uma grande graça, uma grande misericórdia, jamais saísse de todas essas gerações. Então, mesmo que os homens procurassem aprisionar-se nos pecados, nas suas paixões desordenadas, né? Aprisionassem a sua inteligência e muitas vezes até manifestavam não ter fé, a graça estava ali para jamais contradizer-se a si mesmo. Deus fez uma promessa de redenção do homem, né? Desde a queda, na verdade, lá em Gênesis, o Senhor já prefigura ali como seriam salvos, né? Então, ali, quando Adão e Eva caíram, foram expulsos do paraíso, tiveram a perda, né, da visão do bem, da sabedoria infusa, também tiveram a morte em seu encalço, as paixões desordenadas, a passividade da sua vida. Apesar de tudo isso, o Senhor disse, né, colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência desta e a descendência da serpente. Então, uma ferirá o calcanhar da outra e esta pisará a cabeça da serpente. Então, ali naquela inimizade, né, desejada, predita, prescrita por Deus, já se vê que da descendência desta mulher, eleita para ser a mãe do Redentor, viria a salvação, né, de todos os pecadores, de todos os homens, de toda a criação, por meio da vitória contra a morte e contra o pecado. Então, a gente percebe que Deus, mantendo fidelidade, né, maravilhosa, misericordiosa para conosco, em toda essa história aqui, jamais deixou de assistir o seu povo. Tornou-se cativo ali, cativo acolá, mas o Senhor os resgatou, escolhendo profetas, sacerdotes, fazendo com que a palavra não saísse de seus corações, né? E só que isso há de chegar à plenitude da graça de Deus, para no tempo certo, no tempo devido, no tempo desejado pelo Senhor, Jesus viesse até nós. Mas o finalzinho aqui é importante a gente meditar bastante. No versículo 16 se diz assim, ó: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, Jesus vem em um contexto, né, esplendoroso. Como de fato a gente já sabe que o que nos separa de Deus, que o que promove a nossa distância, né, que o que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do paraíso ou não vissem mais a Deus, é o pecado. De fato, então, como se comprova aqui em toda esta genealogia, né, Jesus não veio antes, Jesus não veio depois, Jesus veio precisamente na hora em que Deus assim quis, preparando para Jesus um lugar, uma posição em toda essa linhagem, né? E nessa posição há a presença do Cristo. Cristo de fato veio, ele chegou, ele é chamado Cristo, nasceu Jesus para nós. E nesta posição em que Jesus nasceu, era necessário, então, que Deus promovesse esta ponte, né, entre ele mesmo e os homens. E veio então Jesus na natureza, né, humana, guardando completamente, né, a sua natureza divina, mas também tendo aí natureza humana. Só que, de fato,
para que não exista essa separação entre nós e Deus, o pecado, né, não poderia estar presente. Então, desta rama em que Jesus nasce, ela é incorrupta, ela é pura, ela é santa, ela é predita, ela é desejada por Deus, ela é uma ação máxima da misericórdia de Deus. Por isso, Jesus nasceu de José, o justo, santo, e também da Virgem Maria, santa, pura, imaculada Conceição. Então, meus irmãos, a gente percebe que há aqui, né, em toda essa história, uma ação divina máxima. E existe aqui um contexto em que Jesus vem, e é nesse contexto em que a gente precisa se inserir. Primeira coisa, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Existe um matrimônio válido, um matrimônio santo, com a disposição de estados de vida favorável para a paternidade e para a maternidade. Há aqui uma bênção específica, selada, protegida, né? Que é esse matrimônio. Então, Jesus vem numa situação segura. Não apenas escolhida foi a sua mãe, mas também escolhido foi seu pai. E em seu pai existem várias virtudes maravilhosas que capacitam que Jesus chegue a uma maturidade, né, na vida terrena, né? Então, Jesus começou sua vida pública aos 30 anos e em 3 anos ele formou a igreja, divulgou sua doutrina, realizou diversas curas, né? Estabeleceu o que de fato ele veio fazer, dar pleno cumprimento à lei e de fato nos redimiu por sua morte, crucifixão, né, na paixão e por sua ressurreição, ministrando para nós também os seus sacramentos por meio da igreja. Então Jesus chega a esta obra exemplar, né, perfeita do amor, depois de servir na casa de Nazaré durante 30 anos, depois de estar nesse seio familiar composto por São José e pela Virgem Maria, e principalmente, né, ter sido protegido, guardado, ensinado na sua natureza humana por um homem justo, por um homem santo, por um homem bom. Então devemos imitar essas virtudes para a chegada de Cristo. Então existe aqui, com certeza, em ordem da graça também, algum tipo de compreensão já em toda a igreja, né, entre todos os exegetas, teólogos, né, que de fato São José foi santificado em alguma fase da sua vida. Enquanto mais anterior, melhor, para favorecer que ele protegesse dignamente a Santa Mãe de Deus e também o seu filho, né, Jesus. E para tal encargo, com certeza, então, não poderiam estar ali concorrentes concupiscências graves, paixões desordenadas ou a inclinação para o pecado, até porque, como o Evangelho diz, São José é justo e a justiça predispõe, além da fé, além da sabedoria, além da esperança, da caridade plena, é necessário também santidade, pois se cumpre aquilo que é verdadeiro quando se é santo e puro interiormente. Então, São José, que é justo, com certeza essa justiça embasa-se em sua santidade, alcançada por Deus na ordem de ser, na Sagrada Família, né, o pai, o chefe, o esposo. Então, essas características devem estar em nós também, né? Nós também precisamos aprender com São José a ter governança sobre nossa vida, a buscar a verdade acima de tudo, a estimar a pureza como aquela que vai ordenar os nossos apetites para não cairmos tão desenfreadamente em nossas paixões. Então, deve ser prática de nosso coração buscar a castidade, a continência, o jejum, a penitência, a mortificação, a busca pela verdade, o robustecer da fé, a sabedoria, a maestria no saber de Deus. Devemos também ensinar, aconselhar o máximo dentro de casa, fora de casa, em qualquer ambiente. A verdade deve ser posta por meio de nossa ajuda, né? Isso é justiça, isso é justo e bom. Então, São José é este a quem Deus Pai, né, sendo favorável e propício, quis os braços de São José, a falange de São José, a força de São José, a sabedoria de São José,
para que Jesus reconhecesse nele a figura de pai. E Jesus o reconheceu, o chamava várias vezes, com certeza, de Abá, né, que quer dizer papai em hebraico. Com certeza, Jesus pedia também a sua bênção, né, a sua alegria de compartilhar com ele, né, o que estava formando-se em seu coração. Então, Deus Pai deu para São José as virtudes que ele desejava que Cristo vivesse, que Cristo tivesse. Senão, o anjo não apareceria justamente a uma mulher casada e depois manifestasse esta mesma honraria para este homem casado, dizendo-lhe: você será pai, né? Colocará o nome de Jesus nele, será o primeiro a ter contato com esse nome santo e o primeiro possivelmente também a ter contato com o sangue precioso de Jesus, né? Porque com certeza Jesus, seguindo a tradição, foi circuncidado assim como apresentado no templo. Então, meus irmãos, que grande graça robusteceu o coração de São José, por meio da piedade, da prática assídua da religião, do conhecimento da palavra, do conhecimento da profecia, do conhecimento da vontade de Deus, da continência, da castidade, da força, da perseverança, da alegria, da humildade, da pobreza de espírito, né? Mas principalmente também da honra. São José como um cavalheiro, é como um rei que descende de reis, que tem uma linhagem que atesta fé em tudo aquilo que Deus prometeu e cumpre, né? Que alegria será a nossa se nós olharmos para o nosso pai seráfico São José e pedirmos suas virtudes para agradar a Deus, né? Ontem mesmo estava assistindo um filme que é O Senhor dos Anéis, que eu sou fã também, eu vejo ali muitas lições importantes e no finalzinho da primeira parte, A Sociedade do Anel, um rei, né, que guarda a descendência dos homens, tem ali o seu fim, né? Ele está atingido ali pela guerra e tal, né? Na verdade, ele não é o rei, ele é um regente, né? É o Boromir. E aí ele foi atingido pelas flechas do inimigo lá e tal. Só que chega o rei verdadeiro, né? Que é como se fosse uma figura, assim, para Cristo, digamos assim, né? Ele era o verdadeiro rei. E aí ele pede desculpas por não ter entendido a sua missão, não ter entendido a fé, não ter tido esperança suficiente para resistir à tentação de viver pela corrupção, pela busca do poder desenfreado e de não ter compreendido a necessidade de humildade para a verdadeira justiça, né? Ele não entendeu isso. E aí ele pediu desculpa, ele pediu perdão. É como se fosse uma confissão, né? Boromir pede perdão para o verdadeiro rei, né? E eu imaginei, de uma maneira simples, também eu, se estivesse no final da vida, o que eu diria para o meu rei Jesus, para o meu Senhor, meu Salvador, este que descendeu da linhagem de reis e é o meu rei, é o meu Senhor, é o meu Salvador. O que eu diria para ele? A mesma coisa, perdão. Eu não entendi a necessidade de aliar a justiça à humildade, a verdade, né, com a necessidade de dar a este mundo o vosso saber. Eu não entendi compreender a caridade, o perdão, né? Eu busquei avidamente pela alegria onde ela não estava. Eu te peço perdão. Eu queria ir com o Senhor até o fim, até o fronte de batalha, estar contigo até o final, mas eu não pude. Aqui jaz toda a minha vida, né? Mas eu te peço perdão. E aí escutar do rei essa palavra assim que diz assim: tudo bem, vá em paz, fica em paz. É muitas vezes o que nós precisamos ter em nosso coração, né? Quando há, meus irmãos, a prática da justiça, da verdade, do amor, quando há o conhecimento pleno de Deus, né? Quando há essa pureza de coração, como há no coração de São José, existe uma vida de paz. Eu conflito o meu coração com as paixões e com este mundo, beleza. Mas a paz interior de seguir, né, até o final com o Rei. Assim seja em nossa vida, meus irmãos, não desanimemos. Cristo é por nós, nosso Rei, mas precisamos, para chegar a esse reinado, ter as virtudes que São José nos ensina. Por isso, São José, justo e bom, rogai por nós. Tenha um santo dia.